Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Com essas palavras de João 3, 14 e 15, pelas quais Jesus Cristo indicou o que fez em nosso favor em sua cruz para nossa salvação, é que saúdo a você que nos assiste. Hoje celebramos o culto do quarto domingo na Quaresma, chamado em latim de Laetare, que em português significa alegrai-vos. O convite à alegria parece um pouco estranho para o tempo de Quaresma, tempo em que somos conduzidos à contrição quando meditamos nos sofrimentos da paixão e morte de Jesus Cristo. Faz bem que nos entristeçamos ao contemplar a paixão e morte de Jesus Cristo, mas sua paixão e morte querem também nos conduzir à alegria. No culto de hoje, ouviremos dessa alegria que nos vem dos sofrimentos e morte de Jesus Cristo. Fiquemos com os ouvidos e os corações abertos e receptivos ao falar de Deus por meio da sua palavra. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você para um momento de oração. Amado Deus, agradecemos por este dia, que podemos também nele meditar no que Jesus Cristo fez em nosso favor para a nossa salvação. Dá que a palavra que vem de Ti, que ouvimos no dia de hoje, encontre caminho no nosso coração e nos traga, Senhor, a alegria que Tu nos queres trazer por Cristo ter morrido em nosso favor. Concede Teu Santo Espírito a cada um de nós e fala conosco o que precisamos ouvir neste dia. É no Teu santo nome que oramos. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino e após ouviremos a pregação da Palavra de Deus trazida pelo professor Dr. Klaus Stang. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Que os outros me ensinem a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda quando a confiança me falta. Ajuda-me a encher
amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Olá, tudo bem contigo? Que bom que nós podemos nos encontrar aqui nessa plataforma virtual para juntos ouvirmos a palavra, recebermos a palavra do nosso Senhor e juntos também sermos edificados e desafiados pela palavra, pelo falar de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe o meu falar e abençoe também o teu ouvir. Eu li a história de uma família que muito me impactou e impressionou. Os pais tinham 2 filhos, o mais velho já era formado e o mais moço estava no 2º ano da faculdade. Juntos, a família, eles abriram uma empresa na área da informática, dando assessoria a grandes empresas. O pai entrou com 50% no negócio e cada um dos filhos com 25%, e assim a empresa foi constituída. A empresa ia muito bem, serviço é o que não faltava. Até tiveram que contratar alguns funcionários porque a família já não dava mais conta de tanto serviço que tinham. Até chegaram a ganhar alguns prêmios por serem uma das melhores empresas ali no ramo. Parecia que nada podia dar errado. E aí aconteceu. Aí começaram a surgir as divergências entre a família. Os filhos, e especialmente o mais moço, começaram a ter problemas com o pai. O filho mais moço começou a ficar nervoso com as exigências que o pai fazia. Sempre o pai queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. E o filho mais moço já não aguentava mais essas intromissões do pai. Ele não conseguia entender por que é que o pai não o deixava livre para fazer as coisas do seu jeito. O pai, por sua vez, pensava diferente a esse respeito. Não era sem razão que ele insistia que as coisas fossem feitas ao seu modo. Absolutamente ele queria ser mais que os filhos, ou de forma alguma ele queria que os filhos entendessem que ele não estava dando chances para eles, que eles não pudessem fazer as suas próprias experiências. Simplesmente o pai acompanhava o seu trabalho, o trabalho do filho mais moço, porque queria ajudá-lo. Queria ajudá-lo com a sua experiência e, de certo modo, também protegê-lo para que não se desse mal. E nesse caso,
Na opinião do pai, alguns limites eram necessários. Pai e filho tinham conversado muitas vezes sobre as suas divergências. Só que o mais moço parece que estava irredutível e não se conformava. Um dia desses, o filho mais moço entrou na sala do pai e disse: Pai, o senhor tem que me dar mais liberdade para trabalhar. Eu não aguento mais ser controlado em tudo que eu faço. Eu quero ser independente. O pai então respondeu: Meu filho, você acha realmente que não tem liberdade aqui? Ora, você é sócio na empresa. Você tem livre acesso aqui à minha sala. Sempre que você tem qualquer problema, você pode vir me procurar e discutir comigo. Quantos empregados aqui na empresa gostariam de estar no lugar em que você está? Ficariam contentes se pudessem estar no seu lugar. Isso não é liberdade. Essa empresa aqui, meu filho, ela é nossa. Ela pertence tanto a você quanto a mim. Meu filho, você está bem aqui. Você tem tudo o que você precisa. Você é livre, meu filho. Você não está sujeito a ninguém. E você não precisa prestar contas a ninguém além de mim. E ainda assim você reclama que não tem liberdade? O filho ouviu, mas revidou e disse: Olha, para ser bem sincero, eu me sinto um escravo aqui nessa empresa. Eu não suporto mais essa eterna proteção. Eu entendo por liberdade poder fazer as coisas do meu jeito, como eu quero, como eu acho que devia ser feito. E eu, diz o pai, eu entendo por liberdade que você seja o que você deve ser, meu filho. Assim o pai respondeu calmamente. Por exemplo, continuou o pai, eu não desejo que você se torne escravo de suas paixões aventureiras. Eu não gostaria que você se tornasse escravo de sua inteligência e capacidade, escravo do dinheiro, uma pessoa arrogante, presunçosa. É por isso que eu coloco alguns limites. Não para limitar a sua liberdade, pelo contrário. Eu quero que você permaneça sendo meu filho, o meu sócio aqui na empresa. Você não compreende isso? Você não compreende que por trás das minhas atitudes, das quais você não gosta, eu sei, mas por trás dessas atitudes está o meu amor? O filho bateu a porta com força e saiu da sala com a cara fechada. No fundo, ele sabia que o pai tem razão. Mas isso não o ajuda definitivamente em nada nesse momento. Ele tem outros planos. E os conselhos do pai não se encaixam no seu modo de querer viver. Ele se sente muito limitado, muito podado. Então a ideia de liberdade e de autonomia começam a ferver dentro dele. Em suas veias corre sangue novo, a vida que quer ser vivida. Ele tem pavor de pensar que poderia estar perdendo alguma coisa. Pode haver alguma coisa de ruim nisso? Ele sabe que tem grandes capacidades, ele sabe que estudou, ele não é qualquer um na vida, ele se sente preparado. E ele sente dentro dele uma enorme vontade de lutar, de se impor por conta própria, de mostrar do que é capaz, mostrar o seu valor. Ele sabe, certamente não vai ser fácil, mas isso também não é o que importa. Nem que ele tenha que sofrer um pouco, certamente lá na frente vai valer a pena pagar o preço da liberdade. Enquanto ele pensa tudo isso, aparece novamente o pai. E por um momento o filho mais moço fica inseguro, mas ele não desiste assim tão facilmente dos seus planos.
Pelo menos uma vez na vida eu quero experimentar o gosto da liberdade. Só uma vez eu quero, então, uma vez ser dono do meu próprio negócio, fazer as coisas uma vez do meu modo. Pelo menos uma vez eu quero mostrar do que eu sou capaz, e para isso eu preciso de espaço. Preciso uma vez estar livre de tudo e de todos. Assim pensa o filho mais moço. Pouco tempo depois, o filho estava novamente na sala do pai. E ele diz: pai, eu vou começar o meu próprio negócio. Eu quero desfazer a sociedade e receber a minha parte e vou começar por conta própria. O clima fica tenso, até sombrio. Este não era o desejo do pai. À noite, durante o jantar, o assunto é retomado. A discussão é grande, mas o filho mais moço é persistente na sua decisão. E depois do primeiro choque, a mãe então defende o filho mais moço e diz: quem sabe seja bom que o nosso filho comece um negócio por conta própria. Certamente ele vai fazer as suas próprias experiências e às vezes é necessário bater a cabeça. Eu consigo entender ele. É bem provável que talvez ele vá passar por muitas dificuldades, mas isso faz parte da vida. O mais importante é aprender a dar a volta por cima e se sair bem. E depois, quem sabe, poderemos nos orgulhar do filho que temos. Será um homem maduro, um homem experimentado. Melhor assim do que ficar o tempo todo dependendo da saia da mãe. Ao ouvir as palavras da mãe, o filho mais velho fica muito indignado. Eu não entendo como isso pode ser algo bom, diz ele. Como pode ser bom que o meu irmão abandone a nossa sociedade para começar um negócio por conta própria? Será que ele não pensa na crise que nós estamos vivendo? E depois vai separar a nossa família, vai perder as suas raízes. Como é que isso pode ser algo bom? Que Deus proteja, se ele realmente for. Mas até parece que ele nem quer proteção. A discussão ali na mesa da janta fica sem consenso. Todos olham para o pai e esperam para ver como ele resolverá o problema que aparentemente não tem solução. O pai não diz uma palavra sequer. Sem uma palavra, em silêncio, ele vai até o escritório e depois de alguns minutos ele volta trazendo consigo alguns papéis, redige algumas linhas, assina, depois pega um talão de cheque, preenche com uma altíssima soma de dinheiro, igualmente assina, tudo em silêncio. Ele não quer mais forçar o seu filho mais moço a permanecer com ele na sociedade. Ele deve ter a liberdade que tanto almeja. O dia seguinte foi marcado por despedidas. Sem ter o que dizer, o pai observa o seu filho partir. Seu rosto revela preocupação. Não uma preocupação com a maturidade que talvez o filho irá adquirir ou experimentar, mas no seu coração ele tem uma pergunta que o inquieta. Como ele voltará? Como meu filho vai voltar? A sua grande esperança é que um dia o seu filho de novo volte e se integre novamente ao lar e faça parte novamente dos negócios da família. Finalmente, o filho mais moço então está livre para fazer o que ele quer. Ele está cheio de entusiasmo, de alegria, e ele decide instalar-se em uma cidade maior. Cidades grandes sempre oferecem mais oportunidades, melhores oportunidades.
Ele aluga uma sala comercial, monta ali o seu escritório, seus equipamentos, contrata uma secretária, compra um novo telefone. O início foi um pouco truncado, difícil, mas nada que pudesse ameaçá-lo. Além disso, ele dispunha de um bom capital que garantiria a sua sobrevivência, mesmo se não houvesse trabalho a fazer aí por um certo período. Aliás, esse é um detalhe que ele sempre deveria lembrar, mas que na realidade ele esquece completamente. Tudo que ele tem, o escritório que ele montou, a empresa, toda a estrutura que ele possuía, era na realidade proveniente do capital do seu pai. E, no entanto, ele usa tudo aquilo sem a presença do pai. Até a sua profissão ele havia aprendido do pai. Mas agora ele faz uso de tudo isso de uma forma independente, alheia ao pai. Depois de alguns anúncios na internet, finalmente aparecem alguns clientes. E ele tem sorte, ele se dá bem, o negócio começa a prosperar e ele se torna conhecido. Logo, tem a confiança de grandes empresas que lhe confiam os seus serviços. E ele está super empolgado. Trabalha duro para dar conta do serviço. Aparentemente, deveria estar tudo bem. Ele tem um negócio que tanto desejava, faz agora tudo do jeito como ele sempre quis, organiza sua vida do seu modo. E por incrível que pareça, no entanto, parece que falta alguma coisa. Ele percebe que o seu trabalho é demais, ou está sufocando, está gerando estafa e ele está cansado por causa das muitas noites pouco dormidas. Então ele resolve contratar mais uma pessoa, um especialista na área da informática, para ajudá-lo. E de fato, logo se comprovou que um ajudante era mais do que necessário. Agora, finalmente, sobra um pouco de tempo, ou um pouco de mais tempo, para também um descanso. O tempo passa, ele adquire um certo status, todos admiram o seu trabalho, ele se sente bem com os elogios que recebe, gosta quando as pessoas reparam na sua vida, mas apesar de tudo isso, parece que ainda falta alguma coisa. Sua vida parece não estar completa. Então ele resolveu participar de alguns encontros sociais. Ele recebeu convites para algumas festas de fim de semana e, claro, certamente um pouco de lazer, de diversão, lhe fará bem para levantar o seu astral. De fato, a festa estava ótima, não poderia ter sido melhor. Ele se divertiu bastante, conversou com muita gente, riu à beça e voltou muito mais animado para casa. A semana seguinte passou como de costume, na sua rotina, talvez um pouco tedioso, mas isso não era uma grande preocupação. Ele já tinha mais 2 convites para festas de fim de semana e por um tempo as festas o ajudaram a vencer o tédio. Mas geralmente era assim que a segunda-feira era simplesmente insuportável. A ressaca era tão grande que mal podia se concentrar no seu trabalho. Resolveu então pedir ajuda. Explicou o seu problema de tédio a um amigo de festas que sempre parecia estar muito animado. Pediu por um conselho. E o amigo não teve dificuldades em lhe dar uma boa sugestão. Você, disse ele, você precisa de companhia. Noite após noite, o jovem empresário então buscava alternativas para preencher o vazio na sua vida. Festas, mulheres, bebidas, redes sociais. Às vezes ele também se afundava no seu trabalho até a exaustão, só para não pensar, não ter que refletir sobre a vida. Afinal, ele não deveria ser feliz? Sim, deveria.
mas feliz parece que é a única coisa que ele não é. Apesar de levar uma vida boa, de certa maneira folgada, ter muito dinheiro, a situação é tal que ele não consegue mais ficar sozinho. Sempre tem que ter barulho, agitação ao seu redor, alguma distração. Sim, de repente ele nota, ele já não pode mais se distrair. De repente ele percebe que ele tem que se distrair. E de repente ele percebe que na realidade ele não é mais tão livre, mas ele é escravo. Liberdade. Onde está a liberdade que ele tanto almejara? Afinal, ele se tornava ou se tornara escravo. Sim, escravo de suas paixões, e por isso ele tem que satisfazê-las. Escravo de seu estilo de vida, e por isso que ele tem que manter as aparências. Escravo de si mesmo, e por isso ele tem que distrair-se para não cair na melancolia. Seus amigos, as pessoas que convivem com ele, acham ele o máximo. Esse homem, dizem eles, esse homem sabe o que é viver a vida. Um homem livre, sem compromissos, alguém que sabe viver a sua independência. Não pergunta por princípios, não se importa com sempre ter boa educação, ser politicamente correto. Ele é o modelo de pessoa que sabe o que quer, símbolo da autonomia. Ele, no entanto, que conhece a sua situação por dentro, sabe que as coisas são bem diferentes. Seus amigos veem apenas a fachada, aquilo que a vitrine da sua vida desgraçada apresenta. Ele, no entanto, ouve o ranger das correntes invisíveis que se arrastam atrás dele, correntes que o aprisionam. Mas ninguém sabe da sua situação. Ninguém, na realidade, também pode ajudá-lo. E por isso, nessa noite, ele toma uma decisão. Resolve dar um fim nessa sua vida sem sentido, nessa sua melancolia que lhe corrói os ossos. Por que insistir numa situação que não vai mais mudar? Depois de tantas tentativas frustradas, ouve-se um tiro. Acabou? Quantas e quantas pessoas que talvez você conhece, especialmente também pessoas jovens, muitas vezes terminam a sua vida de forma trágica. Na realidade, liberdade era o anseio que as movia ou moveu. Todos nós, eu, você, nós ansiamos por liberdade. Todos nós queremos experimentar, pelo menos uma vez, o que é ser independente, livre, poder dirigir a vida como eu bem entendo. E nessa nossa euforia de sermos livres, abandonamos a casa do Pai. E de repente, descobrimos que não somos felizes. Uma profunda melancolia se instala e se abate sobre nós. E então a gente procura por todos os meios, de alguma maneira, preencher esse vazio que se abre dentro de nós. A gente dá vazão às nossas paixões, carregamos as horas de programas, só não podemos parar. Sempre precisamos de movimento. Som, televisão, filme, cinema, balada. E quanto maior for o vazio, tanto mais a gente procura preenchê-lo. Mas parece que chega um momento em que a gente não consegue mais. Afinal, chega a hora em que no fim a gente fica enjoado de tudo e de todos. É quando a gente se sente então no fundo do poço. É quando a gente descobre que na realidade a gente não conseguiu ser verdadeiramente livre, mas que na realidade nos tornamos escravos.
escravos de nossas paixões, escravos de nossos medos, das nossas preocupações, escravos do dinheiro. Tudo isso nos domina. A história que eu contei há pouco, no fundo é uma história que o próprio Senhor Jesus contou. Você pode lê-la no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. É a história que Jesus conta, com a diferença de que na história de Jesus, o jovem, ele não fica sem alternativa. Na realidade, há uma alternativa para ele. E a alternativa que lhe é dada é a casa do Pai. Quando o jovem da história de Jesus chegou ao fundo do poço, ele se lembrou da casa do Pai. Ele percebe a loucura que ele cometeu. Ele tanto queria ter liberdade, ele tanto queria ser ele mesmo. E tudo isso ele achava que encontraria se abandonasse a casa do Pai. Mas no lugar da liberdade, encontrou a escravidão. A vida se tornou amarga e, na realidade, ele percebeu que foi um grande idiota. Percebeu que a sua rebeldia contra o Pai era a mesma coisa como se não quisesse mais ser dependente do oxigênio para viver. É como se ele decidisse fechar o nariz. Bom, da agora em diante eu não vou mais respirar. Assim como não podemos simplesmente nos libertar do oxigênio que nos envolve, assim também não podemos simplesmente nos desfazer de Deus. Você tem saudades da casa do Pai? O jovem da história de Jesus, ele teve saudades de casa. Sabia que em casa estava um Pai que o estava esperando e que o receberia de volta do jeito como estava. Isso é arrependimento. Isso é conversão. É voltar. Voltar para o lar. Voltar para o Pai. Por onde você tem andado? Que caminhos você tem trilhado? Como você tem tentado viver a sua liberdade? Viver longe da casa do Pai é viver na ilusão, é viver na alienação. Mas o mais importante é que existe um caminho de volta para Deus. Não é preciso ficar na alienação, não é preciso ficar na desgraça, porque a graça de Deus, o amor de Deus é tal que Ele recebe a cada um. E Deus também está à tua procura. Ele te busca e quer ter comunhão contigo. Como posso ter certeza de que o céu está aberto para mim, para nós? Como posso saber que Deus vai me aceitar? Olhe para Jesus. Exatamente esse é o sentido desse período de Quaresma que estamos vivendo. O tempo de Quaresma é um tempo especial, onde queremos olhar para Jesus, olhar para os seus braços estendidos na cruz, que nos convidam a voltarmos para a casa do Pai. Jesus abriu o caminho de volta para o Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É na pessoa de Jesus Cristo que nós podemos reconhecer, perceber, vivenciar o grande amor de Deus para com cada um de nós. Tão grande esse amor que Ele entregou a sua própria vida, morreu para que nós pudéssemos viver. Então, qual será a sua decisão? Deus abençoe você. Amém. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Receba a bênção de nosso Deus,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.